E eu acabei virando o café em um desenho meu, em um desenho de esboço, assim, num papel que eu ia usar para um trabalho que eu ia fazer. E que legal essa mancha, assim, essa mancha secou e não ficou uma coisa ruim. Será que dá para testar? E eu comecei a testar. Aí fui testando o café, né? Peguei uma foto, um retrato aí, fiz uma página no Facebook, assim, das minhas caricaturas, dos meus trabalhos, e coloquei lá. Eu coloquei umas 3, 4 só desenhos assim com café. Aí pintura com café. E aí nisso um programa daqui do Rio Grande do Sul, eles viram meu trabalho, mandaram e-mail, a gente pode ir no teu estúdio te entrevistar, a gente achou essa técnica diferente e tudo mais. E eu tinha 3 desenhos só com café. Falei, pode, claro. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde eu entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ganhar mais clientes e ter trabalhos constantes com ilustração. Hoje vivem de ilustração. Hoje temos aqui um convidado muito bacana, que eu acompanhei a trajetória dele aí. Seja muito bem-vindo, Luiz Paulo Straccioni, ou Straccioni, daqui a pouco ele vai usar mais o Straccioni, vocês já vão entender mais certinho por quê. Cara, seja muito bem-vindo. Valeu, Vitor, eu agradeço imensamente o convite aí e espero poder colaborar de alguma forma aí com o pessoal, com a galera que também está iniciando aí e poder dividir um pouco a minha história aí com o pessoal. Show demais, cara. E você mora onde hoje, cara? Você está falando de onde? Eu falo de Guaíba, Rio Grande do Sul. É bem pertinho aqui de Porto Alegre, é uns 20 minutos Quase aqui de Porto litoral, Alegre. né? É, exatamente. Tem música sobre Guaíba, né? Não sei se é do Armandinho, algo nesse sentido. É, que Eu tem o Rio lembro de escutar. Guaíba, pegar onda Rio no Guaíba, ele Guaíba e fala das tal. margens do Guaíba. Isso. É. Legal, Quem nunca legal. imaginou pegar onda Eu no Guaíba? escutava. Eu escutava Armandinho quando era mais jovem. Show demais, show demais. Cara, vamos lá, conta um pouquinho então da tua trajetória, cara. Você sempre desenhou? Como é que chegou o desenho na tua vida, cara? Cara, eu sempre desenhei também, né, desde pequeno e tudo mais. As minhas tias, que eu ia para casa das minhas tias, elas guardavam alguns desenhos meus ali de 4, 5 anos. Esse tempo até elas me entregaram alguns ali que elas encontraram. Mas depois de um tempo, mas nunca me foi mostrado, né, como um trabalho profissional e tudo mais. E eu comecei a trabalhar depois de adulto, né, com outras coisas, né. Fui até para empresas de a Kimberly Clark, lá trabalhei, mas sempre nessas empresas eu fazia caricatura de alguém, brincava, pegava um pedacinho de papel, desenhava e tudo mais. Aí depois quando eu casei, quando eu tava namorando, né, a minha esposa, a minha namorada na época, né, ela me incentivou, falou assim, tu nunca pensou em trabalhar com isso? Tu viste isso aí pode ser levado para um lado profissional e tal? Falei, olha, não sei como é que é, também nunca pesquisei muito bem, né? Ela falou, vamos testar uma hora, vamos ir pra praça aqui da cidade, vamos fazer umas caricaturas, ver o que tu acha e tal. Beleza, aí comprei umas folhas, fui pra praça lá, e existia aqui tipo uma feirinha, né, todos os domingos, que tinha ali pessoal com artesanato e tudo mais. Fui lá participar e comecei a fazer as caricaturas ali. Começou a dar certo, o pessoal começou a pedir e tudo mais, e começou a ficar legal. Eu comecei a melhorar o tipo de papel, comecei a pesquisar outros materiais, né? E aí foi surgindo isso daí. Aí em seguida também me pediram retratos, se eu podia fazer não a caricatura, né, mas sim um retrato e tal. E aí começou. E aí chegou um ponto que eu comecei a ganhar muito similar ao que eu ganhava na empresa, porque eu só ia aos finais de semana ali, né? E aí também ela me incentivou, que sabe que não, agora não é hora de tu dar um peitaço assim e ver se vai dar certo, né? E aí eu comecei, aí saí da empresa e comecei a só trabalhar com desenho, só que só desenho realista e caricaturas, assim, né? E só para pessoa física. Eu não sabia ainda desse universo de que daria para trabalhar para as empresas e tal. E eu tinha isso Sim. aí, Você lembra que ano que foi isso, cara? eu tinha uns 22 anos, foi em 2013, mais ou menos, se eu não me engano. E aí foi isso, aí eu comecei a fazer os retratos, as caricaturas e tal, começou a ser legal e tudo mais. Surgiu uma oportunidade da gente ir para Irlanda. E aí a gente foi para Irlanda e lá eu também comecei a fazer, cheguei lá, comecei a fazer as caricaturas lá numa rua bem famosa lá. E o negócio foi dando muito certo e tudo mais. Só que naquela época eu também não era muito ligado em Facebook, em rede social. Eu acho que a recém tava meio que para mim, a recém tava o Instagram também bombando e tal, mas eu não usava as redes sociais nem nada, só focava nesse público, né? Que passava ali nas ruas ou que visse o meu trabalho e tal. E aí aconteceu que a gente teve que voltar, a gente voltou, mas essa questão de trabalhar para pessoa física sempre oscilava muito, né? Então, às vezes vinha muita encomenda, às vezes não vinha nada, tinha meses que dava muito ou pouco, sabe? Uma coisa que oscilava muito e isso sempre
me dificultava, assim, a vida, né? Na questão de querer expandir ou comprar materiais e tudo mais. Então, depois disso, comecei a mexer mais no YouTube e tudo mais, e eu conheci a mesa digitalizadora. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, comprei uma mesinha digitalizadora, comecei a fazer e tudo mais. E aí surgiu alguns trabalhinhos para fazer, mas coisas sempre pequenas, assim, né? De agências pequenininhas, ou ali editoras muito pequenas, ou o próprio escritor aparecia, mas sempre uma dificuldade, porque eu imaginei, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não sabia qual era o tamanho, como é que era o arquivo que eu tinha que mandar. Sempre a pessoa perguntava assim, tu sabe fazer um livro, me mandar em PSD? Sei, vou te mandar, sim, pode deixar, mas não sabia. Aí eu corri atrás, Bora pro YouTube. E começava, e aí eu fui me virando muito sozinho, assim, né? Nessa busca de, meu Deus, como é que é? De tentar ser um profissional, sabe? E aí, cara, depois disso daí, aí começou comecei a largar um pouco a caricatura, começou a largar um pouco ali os desenhos realistas. E nesse meio tempo estava fazendo ilustração digital, algumas ilustrações de livros, sempre tomando muito café, o tempo inteiro muito café, gostando muito. E eu acabei Melhor virando... amigo do ilustrador, né? E eu acabei virando café em um desenho meu, em um desenho de esboço, assim, num papel que eu ia usar para um trabalho que eu ia fazer. E aí, como eu ia utilizar, não botei fora aquele papel, falei, putz, eu tenho que usar de novo essa ideia aqui, deixei de lado, ela secou. E eu falei, nossa, que legal essa mancha, assim, essa mancha secou e não ficou uma coisa ruim. Será que dá para testar? E eu comecei a testar. Aí fui testando o café, né? Peguei uma foto, um retrato aí, fiz. E aí já estava usando um pouco a rede social, já tinha feito uma página no Facebook, assim, das minhas caricaturas, dos meus trabalhos, e coloquei lá. Eu coloquei umas 3, 4 só desenhos assim com café. Aí pintura com café. E aí nisso um programa daqui do Rio Grande do Sul, e na época era Mistura com Rodaica, tinha a Cris Silva também e tal, que é aqui da RBS, afiliada da Globo. Eles viram meu trabalho, mandaram e-mail, a gente pode ir no teu estúdio te entrevistar, a gente achou essa técnica diferente e tudo mais. E eu tinha 3 desenhos só com café. Falei, pode, claro. Vou mostrar todos os meus desenhos com café que eu tenho aqui, né? Não, e aí eu já não comecei a meio que assim, semana que vem então a gente vai... E aí eu me atraquei a pintar com café enlouquecidamente, pensando, mulher, não pode vir aqui eu mostrar 3 desenhos pra ela com café, né? Sim, deixa eu encher as paredes aqui com desenho de café. E foi exatamente o que eu fiz. Aí meio que assim, do meu espaço, que era uma sala, eu realmente transformei no estúdio, coloquei um monte de arte com café nas paredes, assim, chegaram e, nossa, o negócio cheirava café todo o estúdio, assim, né? E aí fizeram a matéria, assim, gostaram muito, e aí eu comecei a gostar daquilo, falei, nossa, que legal, meio que me despertou assim, nossa, isso aqui chama a atenção do pessoal, porque é uma técnica inusitada, né? Que bacana isso. E aí eu comecei a fazer, aí fizeram a matéria. Aí nisso rodou ali aqui no Rio Grande do Sul, e aí uma semana depois o programa da Fátima Bernardes me chama também, me liga lá, pergunta, você não tem como vir aqui no programa e tal, até achei que era trote, assim, alguma coisa, né? Aí depois me confirmaram por e-mail e tudo. Aí eu fui lá, aí pintei ela ao vivo lá, e aí sim que o negócio foi bacana, assim, aí realmente o Brasil todo viu, né? Isso foi em 2016 daí. Mas eu ainda continuei trabalhando para pessoa física, sempre aquela busca, aquela coisa, né, preciso divulgar, ou preciso estar em alguma galeria, e também não sabia como é que era que funcionava essa questão de galeria. Então eu meio que estava sempre em busca de, olhem o meu trabalho, vejam o meu trabalho, como que eu faço, né? E nunca pensei que poderia ser pela internet, que seria um meio mais fácil, né? E aí fui na Fátima Bernardes, aí o negócio foi muito bacana, repercutiu de uma maneira muito legal. E aí apareceu algumas empresas de café, e aí começou a aparecer outras propostas diferentes, né? Vem aqui pintar em São Paulo, numa cafeteria em São Paulo. Aí o Café Três Corações também, aí eles me viram, aí me chamaram para fazer vários trabalhos que eu faço desde lá até hoje. Tem um trabalho recorrente com eles, assim, né? Então, aí eu tive que fazer um CNPJ, aí eu tive que... eles, tu me manda uma NF. Meu Deus, o que é NF? E agora? E aí saía procurar, fazer as coisas, e sempre a minha esposa, daí na época já era minha namorada, virou minha esposa, me auxiliando muito nessa questão, assim, porque ela estava na época estudando também Direito, então ela manjava mais algumas coisas, de fazer contrato, coisa assim, né? Então, aí eu montei o CNPJ, comecei a trabalhar para empresas, e nisso começou a surgir esses trabalhos de empresa mesmo, né, para pessoa jurídica, né.
E aí, mas aquela coisa também, sempre eu não tinha ideia de como é que eu faria uma divulgação, ou não tinha caído a minha ficha ainda da prospecção, sabe? Uhum, Meio uhum. que sempre assim, eu aparecia na TV e as coisas vinham. Aí depois eu ficava, eu tenho que aparecer mais na mídia. Aí fazia alguma coisa, alguma outra TV vinha me entrevistar. Aí então eu sempre meio que entendi que era assim que funcionava, né? Sim. Então, aí depois dessa história assim do café, foi surgindo, foi acontecendo. Surgiu um convite também para mim expor daí em Miami e no Carrossel do Louvre, lá em Paris, também por causa da história do Que café, por massa, hein? causa dessas coisas. E aí eu fiquei enlouquecido, né? Falei, meu Deus, e agora? Como é que é isso aí? Aí comecei a meio que fui largando todas as outras coisas, trabalhando só com café, virou meu carro-chefe, né? Entendi. Eu Mas, quando eu te conheci era o Luiz do café, né, é, porque eu é. eu associei muito, assim, era o E, artista do café, e né. eu sempre estava em busca, porque assim, eu sempre estava em busca de. Estou fazendo com café, mas daqui a pouco meio que enjoava. Eu queria voltar a ilustrar, queria fazer um livro, queria fazer outra coisa, né? Uhum, Só uhum, que eu não pensava sempre assim, eu me auto-sabotava. Mas isso aqui não dá uhum. dinheiro, mas fazer ilustração infantil, não combina comigo, sei lá, é, para quem que vai ver? Aí eu achava que eu tinha que mandar para pro escritor, na minha cabeça eu tinha que achar o escritor para ele ver meu trabalho e talvez ele indicar para alguma editora, né? Eu Uhum, pensava que uhum. funcionava assim. E aí fazia as ilustrações e tudo mais, até que um dia aí, uns tempos atrás, eu pesquisando, sempre olhando YouTube, sempre trabalhando e ouvindo podcasts e tudo mais, eu vi no YouTube Ilustra SA. Opa, o Uhum. que é isso aqui? Apareceu o algoritmo, amigo. Aí apareceu ali, comecei a assistir, cara, aí minha cabeça fez um pá, aí falei, não acredito que é isso. Sabe aquela coisa assim, tava aqui do meu lado o tempo todo. O LinkedIn tava ali o tempo todo, eu não percebi que era só fazer isso. Então, quando eu fiz o Ilustra SA, aí eu fui ali, né, adquiri o curso, o Ilustra SA, e aí eu comecei a assistir incessantemente os vídeos, tanto do YouTube quanto do curso ali. E aí, realmente, a coisa mudou de figura, né? Aí Uhum. a minha esposa hoje, ela trabalha comigo, né? Hoje eu faço as ilustrações e tudo mais, ela pinta, depois eu finalizo e tudo mais. E ela me Ela saiu ajudou, do direito? saiu. Saiu do direito, que Tem, legal. Então vocês estão juntos nessa pegada agora, nessa é, empreitada aí. na verdade a gente tá para montar um estúdio, assim, a ideia é que a gente já trabalha tanto junto que a gente não pode, vamos montar um estúdio, vamos montar um nome, vamos fazer esse negócio diferente, Sim. né? Ela tinha veia artística Ela antes? sempre gostou Histórica na muito também. família? Porque Ela ela que viu, né, ela que te incentivou lá no começo, né? é, ela até hoje assim, ela não tem muita pretensão ainda, mas ela adora pintar, ela adora fazer algumas coisas, alguns Uhum, desenhos e tal. E aí eu mostrei para ela os programas, mostrei para ela como é que pinta, como é que eu faço. Olha, eles me mandam assim, acontece assim. O que tu acha de? Aí uma outra dificuldade que eu tenho é saber dizer não. Então eu acabava uhum. peguei 2 livros para fazer ali com 15 ilustrações cada uma e aí aparecia em paralelo pinturas com café. O retrato de alguém Uhum. ou de alguma empresa que pediu, eu aceitava também. E esse foi a minha maior dificuldade de conciliar tanto a arte com café quanto as ilustrações, porque hoje eu trabalho muito assim, né? Eu tenho 2 negócios, eu Uhum. tenho a arte com café do artista ali e tal, e Uhum. tem as ilustrações de livro infantil, né? Sim, Então, para eu poder fazer as artes com café, ela começou a me ajudar. Comecei a mostrar como é que funcionava e tudo mais. E hoje ela está praticamente trabalhando full time comigo ali. Mas daí, que voltando legal. à história do Ilustre SA, quando eu conheci, eu mostrei para ela, falei, olha só isso aqui, tá aqui a, a coisinha o pote de ouro tá aqui, ó, achamos, já sei como é que é. E aí ela viu, né, e ela me ajudou muito a prospecção, né? Aí ela, então vamos Uhum. prospectar lá fora e tudo mais. E aí a gente meio que se dividia. Ela fazia, sei lá, 20 prospecções, eu fazia mais 20. Eu achava as empresas, a gente pegou e começou a focar, né, nisso daí. E aí começou a vir um resultado muito grande, um resultado legal, começou a vir uma recorrência, até que a gente teve que parar um pouco de fazer, porque a gente prospecta basicamente só os livros infantis, né? Ilustração de livro infantil. Uhum. A arte com café eu acabo
postando, já tem uma recorrência, acho que até por causa da mídia, das coisas que eu já fiz e tudo mais, né? Sim. Então, acabou que deu muito certo, graças a Deus, graças ao Ilustre SA e ao Vitor Belden. O negócio meio que eu realmente comecei a profissionalizar o meu negócio depois que eu te conheci o Ilustre SA. Então, isso aí fez uma puta diferença na nossa vida. Hoje a gente está muito mais profissional, porque até era isso, né? A minha esposa também tinha essa dificuldade eu tenho TDAH, né? Então eu começo a fazer que nem hoje mesmo, estava marcado para hoje, e na minha cabeça estava marcado pro dia 14, porque a primeira vez que a gente conversou era dia 14, né, com a Larissa lá. Sim. E eu tenho a mania de começar uma coisa, e como já aparece outro cliente, eu já vou pro outro cliente, e aí deixo esse aqui para trás e vou pro outro, entendeu? E vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Só quando aperta o sabugo mesmo, que começa a me apertar, os clientes começam a me apertar, meio que eu começo a focar e fazer, entrego meio que tudo no prazo, mas eu meio que sou acostumado a viver sob pressão, entendeu? A minha esposa já não é Eu sou assim. assim também. Eu Ela, sou nessa pegada também. então, cara, parece que eu fico às vezes assim, eu tô cheio de trabalho, eu espero algum trabalho meio que atrasar, assim, alguém me chamar pra eu, não, agora tá valendo, agora eu vou. E aí eu Sim. começo a correr e vou à Sabe madrugada, a viro coisa madrugada. que mais me atrapalha, cara, é ter prazo longo. Para mim, prazo longo é uma desgraça. É, Eu reclamo do prazo curto, mas eu não funciono sem prazo curto. não, eu também. Infelizmente é assim, Eu cara. tenho exatamente isso também. Eu, eu chego a esperar, assim, meio que ficar meio apertado para eu poder começar. Eu começo a fazer um Uhum. trabalho pessoal, eu começo a fazer uma arte com café. Quando eu vi que tá apertado, eu falei, não, agora tá bem apertado, agora eu vou passar um café aqui 8 horas da noite e vou seguir a noite adentro trabalhando, que agora tá legal, né? Mas a minha esposa, ela Sim. não trabalha assim, ela tem já uma metodologia diferente, ela é toda correta, ela pega um livro, ela vai do início ao fim, sabe? E Uhum. eu tenho dificuldade de organizar as coisas, organizar os trabalhos, então ela está sendo uma baita ajuda, assim, nesse sentido de me dar prazo, porque hoje ela fecha ali e ela me dá o prazo, né? Mas esse prazo não é o Uhum. verdadeiro, entendeu? O prazo que ela tá me passando. Olha, tu tem que me dar esse trabalho Entendi. Tá usando a aqui, tática. ela tá usando a tática, exatamente. Então, cara, a gente tá muito feliz, assim, que realmente há anos a gente buscava ou imaginar como é que deve ser trabalhar profissionalmente, ou quantos clientes a gente deve ter, um dia eu vou chegar lá. E, cara, foi a partir Sim. ali dos teus ensinamentos ali que o negócio, às vezes, tá tão perto da gente, a gente não percebe, né? Sim. Então, esse E, cara, assim, direcionamento. você já tinha trabalhos, você já pegava trabalhos antes do Ilustre SA, né? Você Uhum, contou a tua história ali. Aí você entrou, eu lembro de um orçamento que a gente conversou, que era para a Europa, acho que eram 2 livros, se não me engano. uhum. Aquele foi o primeiro trabalho que você pegou logo depois? Não? Aquele Fez livros. foi Isso, aquele foi, se eu não me engano, o primeiro profissional, assim, que eu Uhum. peguei fora, se eu não me engano, foi o primeiro. Eu lembro de ter te perguntado alguma Uhum. coisa assim, porque foi a primeira vez que a gente prospectou fora, né? E essa empresa, eu trabalho até hoje com eles. Já fazem, eu acho que 2 anos Uhum. já que eu trabalho com eles, né? E foi uma coisa que depois a gente prospectou para outro país também, e também deu certo, sabe? Então, nossa, é uma coisa que mudou a nossa vida, assim, na maneira de. Porque a gente realmente não. É tão simples, às vezes, uma coisa que. Um direcionamento, né? Cara, tu tem que vir para cá, fazer assim, né? E isso fez Sim. toda a diferença É, para nós, a assim. direção faz diferença. A Faz. direção faz muita diferença, né. Porque às É. vezes a gente fica andando em círculos e não sai do lugar, né. Fica Sim, tentando, tentando, exatamente. É. tentando, só que não sem É. saber, né. E a gente tinha aquela Muita gente história, né? ignora quando eu falo, sabe, muita gente ignora quando eu falo essa parte, "Ó, você tem que focar e tal", a pessoa não dá a impor ou não percebe a importância que tem isso, É. né. Mas que muitas vezes: "Ah, não tenho tempo, não tenho tempo", e às vezes esse ajustezinho que faz você ganhar tempo, na Sim. verdade, É. isso faz ajudar. Não, e esse lance também do inglês, a gente achava que não sabia, como não sabia muito bem inglês, tinha que esperar ser baita profissional no inglês para poder se comunicar, né? Ou com outras línguas Vocês não também. tinham o inglês avançado pra Não, quando não? a gente foi para Irlanda, a gente mal sabia falar. Eu fui desenvolvendo inglês lá mesmo, assim, a gente comprou um curso, foi para Uhum. lá para estudar, e no fim eu dava a minha presença lá na escola e ia pra rua lá fazer caricatura. Eu praticamente meu inglês foi no nativo ali, né, na rua. Aham. Então, e foi uma experiência incrível, foi ali que me despertou mesmo um negócio assim, caraca, dá pra viver disso e tal, mas eu imaginava que era só caricatura, que era só pessoa física e tal. Eu não conhecia
lembrei de uma coisa muito importante. Eu cheguei a conhecer pelo Facebook de lá da Irlanda, a Krause, como é que é o A nome dela? Tarsila? A A Tarsila, Tarsila a Tarsila. Ela Cruz, já Cruz, morava é. lá, eu tenho uma mensagem que eu mandei para ela quando eu estava lá, falei, nossa, que legal, como é que é isso aí e tal, ela me deu algumas dicas e tal, mas como a minha vida era só, tipo, acordar e já ir para lá, fazer caricatura, eu não dava muita importância, não entendia muito bem, e ela foi uma brasileira lá que eu vi, mandei mensagem, achei muito interessante, comecei a me despertar, falei, olha que legal, mas eu achava que aquilo ali era Uhum. muito distante de mim, sabe? Trabalhar com ilustração e tudo mais. Eu nem conhecia mesmo a digitalizadora na época que eu mandei mensagem para ela, nem sabia como é que ela fazia aquilo, né? E. Por que você achava que era distante, cara? O que fazia você... Porque você já estava desenhando, né? Você já estava... Aham. né, vendia para pessoa física, mas por que você achava que era distante do que você fazia? Não, Por que você por achava que não era várias para questões, você, no assim, caso, não né? é porque eu não mexia, digamos assim, com computador ainda muito bem, eu usava muito pouco, eu achava que eu tinha que entender muito de Photoshop, por exemplo, tinha que fazer um curso ou que tinha que me Uhum. profissionalizar, entendeu? Se eu não me engano, até foi essa a pergunta que eu fiz para ela, tipo assim, que curso tu fez para trabalhar com isso, né? Eu achava que tinha que fazer uma faculdade, digamos assim, para trabalhar com aquilo ali, para entender os tamanhos e tudo mais, porque ela sempre, eu acho que não, ela não fazia na manual, né? Ela fazia, eu acho que digital já. Então isso era Uhum. uma coisa que para mim assim, eu tenho que estudar, tenho que fazer isso. Não, aqui eu pego o papel, pego a caneta, vou lá para a rua e faço e ganho dinheiro. E já tava mais fácil para mim, era mais cômodo, né, do que toda essa jornada, mas tinha um interesse, sim, sabe? Tinha uma coisa que legal Uhum. desenhar em casa ali, fazer os livros e tal. E foi ela a primeira pessoa que assim que lá na Irlanda que eu vi até, se eu não me engano, foi ali que eu chamei ela. Tinha um tipo de um negócio de luz que tinha assim nas ruas e ela tinha feito uma ilustração ali, ela tinha feito um desenho e aí tava o nome dela Uhum. ali, eu pesquisei o nome dela, encontrei e tal. Então, mas para mim era muito Legal. distante isso, trabalhar para empresa, eu não tinha essa informação, sabe, ao meu redor, e eu não tinha ninguém que trabalhasse, nem em Guaíba eu tinha alguém que trabalhasse com desenho, que tivesse alguma coisa relacionada a isso, pelo menos eu não conhecia, né? Então, para Uhum. mim sempre era muito distante essa coisa assim. Legal, cara. E aí você... Então tá, daí você entrou no Ilustra S.A., começou a pegar aqueles trabalhos ali. E o que que mudou, cara, na tua... Depois, assim, do que você fazia antes e depois? O cada um aproveita o Ilustra S.A. de um jeito diferente, né? Sim. Uhum. E qual foi a virada de chave que deu pra você, cara, quando você entrou ali? As principais para mim foram duas coisas uma para mim foi a questão do valor, né, do preço, de Uhum. cobrar da maneira correta. O que eu deixei de dinheiro na mesa depois de ter conhecido o Ilustra S.A., eu falei, meu Deus, podia ter cobrado outros valores, nem imaginava que poderia. Às vezes Uhum. eu sempre tinha isso, e minha esposa me ajudou muito nisso, né? De ter vergonha de passar um orçamento para um cliente. Ah, quanto é que custa fazer um retrato meu de 1,20 m? Aí eu passava um valorzinho assim, e já, meu Deus, será que ela vai aceitar? Será que eu cobrei demais? Aquele medo, sabe? E depois eu fui Aham. tirando isso, fui, cara, é o meu trabalho, a pessoa eu não tenho que ter medo de cobrar, sabe? Isso me ajudou muito, assim, essa coisa de tu cobrar o valor que tu, né, um mínimo que tu possa cobrar, qual é o teu mínimo e não ter vergonha de cobrar ou tudo mais, né? E a principal para mim é a recorrência de prospecção. Isso aí é infalível Uhum. para mim, né? Isso aí, nossa, fez toda a diferença. E a gente está usando esse método ainda até hoje, né? De pegar ali, fazer uma lista de e-mails, mandar, de usar o MailChimp ali, de ver quem respondeu, quem não respondeu, de tirar, tipo, porque isso é um puta de um trabalho também, demanda tempo também, né? E Sim, isso sim. realmente é uma coisa que nos profissionalizou, que nos deixou assim, porque para mim até tem esse lance assim, é tão prazeroso trabalhar com desenho, para mim é tão gostoso de fazer isso, que eu não vejo a hora passar, né? Eu trabalho meio que fora de horários assim, às vezes eu sou um workaholic também. E parece que eu tô fazendo para mim, as coisas parece que não é profissional aquilo, parece que não é uma encomenda, mesmo que eu vou entrando naquele desenho, eu tô ali há semanas ali fazendo aquele trabalho, parece que é uma coisa que eu tô fazendo só por puro prazer. Aí daqui a pouco, não, peraí, tem prazo, tem que entregar isso aqui, é para alguém, né? Então, Sim. é uma coisa que me profissionalizou demais, assim, o Ilustra S.A., sabe? Ele me deu uma direção melhor, me deu um CNPJ certinho, me colocou tu quer ser um cara seguindo isso aqui, tu tem que fazer exatamente esses passos aqui, né?
E Que legal. as dicas que tu deu até hoje são muito infalíveis, assim, realmente dá certo. Que massa, cara. E lá atrás, cara, vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Que Uhum. hoje, daqui a pouco a gente já vai contar aquele trecho que eu quero contar pro pessoal, que você conte, né? Mas lá atrás, cara, você lembra de dificuldades que você passava, cara? Medos que você tinha, por exemplo, com a carreira? Que área que você trabalhava quando você estava nas empresas? Qual que era a área de Cara, atuação? eu trabalhei na Kimberly, que eles faziam aqueles absorventes, faziam coisas assim, né? Uhum. Papel higiênico e tudo mais. E fazia caricaturas e tudo mais ali nos papéis, alguma coisa que sobrava, né? Mas Aham. a minha maior dificuldade, tu perguntou, é isso? Medo? Isso, o medo que você tinha, assim, lá. Cara, o medo que eu tive só foi de realmente assim, eu já tinha família, né, para sustentar, eu já tinha minha casa, já era independente, né? Então, Uhum. essa oscilação de preço sempre me assustou muito, assim, sabe? De, Uhum. Uhum. quanto é que será que mês que vem alguém vai pedir esse trabalho? Porque eu fazia o trabalho pro Vitor, o Vitor não ia me pedir um retrato de novo, sabe? Ou só se ele Uhum. pedisse para presentear alguém. Então eu tinha esses medos de, tá aí agora, na minha cabeça vou fazer para todo mundo aqui, vai acabar e que vai ser de mim no próximo mês ou no ano que vem? Será que eu vou seguir trabalhando com isso? Então, como eu pensava muito na pessoa física, ou trabalhar para fazer Uhum. retratos e caricaturas, eu tinha esse medo de que uma hora, o quanto que eu ia receber no mês que vem, ou se eu ia conseguir manter minha família, ou se eu ia ter que daqui a pouco, porque tinha meses que eu pensava que não, eu acho que é melhor eu sair para procurar um emprego, e porque senão não vai dar, eu acho que é melhor, sabe? Então esse meu sempre foi o meu Sim. maior medo, assim, né? E aí quando eu descobri que eu poderia trabalhar profissionalmente, que eu tinha que fazer uma reserva de emergência, sabe? E isso também fez muita diferença, assim, sabe, para mim. Me tirou esse Que legal. Ele medo da garantiu, né? ilustração. Aí me garantiu. Porque quando eu fiz lá atrás, eu não cheguei a fazer reserva de emergência. Simplesmente vi, deu um mês ali, opa, ganhei mais que o meu salário, vou sair, agora eu vou sair. É agora. Aham. Então, e aí começou a oscilar muito, né? Às vezes dava, às vezes não dava, às vezes. Então, esse era o meu maior medo, assim, no começo da ilustração, assim, sabe? Que massa, que massa. E esse medo hoje foi embora? Ou Graças. ainda Não, tem? Como é que tá ainda isso? sempre tem, né? Sempre volta e meia, sempre tem. Ainda mais conforme os acontecimentos que vão dando. Será que o mercado da ilustração vai mexer, vai balançar? Como é que vai ser? Tipo Mas inteligência artificial agora, né? a inteligência. Então, mas estou mais tranquilo, eu consegui fazer minha reserva, sabe? Quando a gente conseguiu se programar, se preparar para isso, sabe? Foi um preparo longo, assim, de no mínimo uns 2 anos se preparando para poder trabalhar profissionalmente mesmo, sabe? De entender, não, Legal. agora a gente está legal, assim, vamos conseguir trabalhar certinho. Mas o medo sempre tem, né? A gente tem que estar sempre de olho, né? Eu acho que na verdade quando você começa a empreender, é o receio que tem. E é uma coisa que É, eu acho que faz parte de quem vai empreender, que usa isso como combustível também, né. Tem uhum, aquele medo que paralisa, e tem o medo que é, faz você correr atrás, é, né. Então é, eu lá quando eu virei lá em tempo integral, cara, eu estava com a minha filha e dívidas, né. Minha filha recém-nascida e dívidas. sim, Eu falei: "Cara", foi o que me motivou, acho que se não tivesse, eu acho que é, não sei se eu teria corrido tanto atrás, sabe. sim. Eu acho que Não, muitas vezes eu uso como combustível. eu tenho isso também muito de usar como combustível, que às vezes sei lá, eu tô num momento mais fazendo as coisas mais devagar ou não dando muita importância, daqui a pouco meio que tu vê que aperta a questão de valores e tal, e tu faz coisas, tu manda e-mail, tu trabalha como nunca, assim, porque parece, não, agora, meu Deus, eu tenho que fazer para bater minha meta, eu tenho que fazer. E aí minha esposa fala, por que tu não faz esse mês aí que tu fez, assim? Por que tu não faz assim o ano todo, ou o mês todo, não deixa pro final, né? E pior que às vezes tô Aham. tão acostumado com aquela adrenalina de, parece, esperar baixar as coisas para vir com tudo, que, que às vezes isso me prejudica, né? Assim, dependendo do que tu tá Aham, fazendo. aham. Porque às vezes o cliente não gosta, ou às vezes tu faz uma coisa muito correndo e só pelo prazer de estar fazendo com aquela adrenalina, e às vezes não sai um trabalho tão bem feito como às vezes o cara faria com mais tempo, né? Mas o longo Uhum, uhum. prazo ali também me deixa um pouco incomodado. Então, é isso. A gente vai lidando com esses. Legal, cara. E, cara, vamos lá. Estamos em 2023, comecinho de 2023. Quais são os planos para esse ano aí, cara?
Para você e sua esposa agora como estúdio, né? Sim, a gente sempre teve o sonho de não depender do local onde a gente está, a gente sempre teve o sonho de morar fora, né? Então a gente vai ter essa Uhum. experiência, graças a Deus, graças ao Ilustre S.A., como eu até te comentei, a gente vai ter uma experiência de morar fora, de trabalhar, porque hoje a gente tem uma recorrência de trabalho que a gente não depende mais da localidade onde a gente está, né? Então a gente conseguiu, Uhum. conforme o fluxo e prospecção e tudo mais, e trabalhos, a gente conseguiu fazer isso, sabe? Então isso foi uma maior realização desse ano que passou, assim, para nós. Então a gente vai ter essa experiência de morar fora e vai trabalhar de lá. Eu estou fazendo a minha cidadania também italiana, então a gente quer depois fazer tipo morar de tempos em tempos em alguns lugares, sabe, lá fora, de ter essa, a gente Ah, vai legal. continuar Uhum. trabalhando só com ilustração e morando e conhecendo outros lugares, assim, sabe? Então, essa é a nossa Que maior demais, cara. realização do ano ali. Cara, e só tenho a te agradecer porque foi graças ao curso mesmo. Foi uma coisa que a gente imaginou, nossa, agora é realmente com a prospecção, com esse profissionalismo, a gente com essa recorrência de trabalho, será que a gente vai conseguir? E a gente foi indo com um objetivo muito grande, né? E aí agora a gente Uhum. conseguiu fazer isso daí. Agora no próximo ano a gente vai estar fazendo esse, esse nosso novo desafio, assim, de morar fora, só trabalhando com ilustração e prospectando novos clientes lá fora também, né? Que legal, cara. E primeira parada vai ser onde, então? É Itália? É Portugal. Primeiro nós vamos para Portugal. Portugal, vocês vão. É, Ah, legal, daí legal. nós vamos ficar um período lá e vamos ver como as coisas acontecem. Eu já trabalho com uma empresa de lá, né? Então quero conhecê-los Uhum. pessoalmente, dizer, já trabalhamos há um bom tempo já. Eles ainda não sabem também, então eu quero fazer uma surpresa. Dizer, olha, agora eu estou aqui, quem sabe vamos trabalhar mais de perto agora. E aí depois os outros planos, a gente está no papel ainda, tá decidindo algumas coisas ainda, que é segredo ainda, algumas coisas. Mas a gente tá, Legal. cara, a gente tá muito realizado, assim, né? A gente vai pra lá, a gente já tem alguns amigos que estão lá, vão nos receber também e tal. E, cara, graças ao curso do Ilustre S.A., fez toda a diferença para nós, assim, com, como, como um profissional, assim, como lidar com até como lidar com clientes novos, com coisas assim, né? Como se portar, como mandar e-mail, toda aquela a diferença demais, assim, fez na nossa vida. Que massa, meu. E assim, ó, é curioso até porque, assim, é a segunda pessoa dessa a gente tá na segunda temporada do podcast, né, Uhum. e é a segunda pessoa que tá indo para Portugal com ilustração. Teve a Bianca Pois é, Particelli, né? ela já tá lá. Ela foi Isso final do ano é. passado, ela já tá lá. Então Eu a segunda conversei. pessoa, Portugal tá atraindo. Eu troquei uma ideia com ela, eu vi a entrevista com ela, assim, e mandei mensagem para ela e tudo mais. Eu falei, nossa, que coincidência. E se eu não me engano, ela é da turma 6 também. Se eu não me engano, ela é É, da turma turma 6, 6 aham. também. Então eu É. falei, nossa, que coincidência. E tem outra Eu também. vou lançar um curso, eu vou lançar um curso. Moro em Portugal com ilustração. Não, pois é. Que demais. Não, tem outra Que também que massa, se eu cara. não me engano, é a Júlia. É a Júlia, eu acho que é o nome dela, que também é da turma 6. Ela também mora lá, só que ela mora em Lisboa. Ela mora em Lisboa lá. Uhum. Eu não sei exatamente se ela vive da ilustração, mas ela trabalha com ilustração. Eu indiquei Tá ela lá. também. Eu passei para ela um cliente também, o mesmo cliente dessa empresa aí, eles gostaram também. Ela também está trabalhando para essa empresa, a mesma empresa que eu. E tá bem Que feliz massa, lá. Tá cara. bem feliz, fez uns livros bem legais lá em Portugal. Que show. Cara, eu quero resgatar um ponto que eu lembro que de uma conversa nossa lá atrás. É um cliente desse que você pegou primeiro, por que eu quero puxar isso? Porque, cara, quando eu faço divulgação do curso, quando eu tô, né, enfim, no Café com Ilustra, eu falo muito de valores de Uhum, ilustração, né? Então, às vezes eu falo, cara, lá, $5.000, $1.000, $10.000 num uhum, projeto e tal. E eu sempre tomo um cuidado para não mostrar que, assim, que é fácil chegar num valor desses e nem que é uma realidade única, né? Que uhum. existem valores. E eu lembro que uma vez a gente conversou, que você pegou uns livros assim, que eram valores mais baixos. Eu Sim. lembro que era algo, sei lá, 2 livros, €500, algo nesse sentido, Não, né? era 4 livros por 600 euros. Quatro Olha livros por só. Então dá 600 o quê? euros. Cento e poucos euros por livro, É. né? Aham. Eu, E qual foi a importância de pegar esse projeto para você? Por que você aceitou pegar esse projeto lá, sendo que era um valor mais baixo, vamos falar sim. assim? Cara, eu até tenho outro cara que eu fiz um curso também, que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Eberson Santiago. Aí mandei mensagem para ele e Uhum, tal. uhum. Falei, cara,
peguei esse trabalho para fazer, só que eu não sei, porque o valor é muito baixo e, inclusive, o nome não vai na capa, né? É assim, não tem Uhum. nada, assim, eu acho que vai lá atrás, assim, o teu nome. E ele falou, cara, isso aí até, vou te dizer que isso aí até um, como é que ele falou que ele usou a palavra? Não é um desaforo, mas ele falou, você é até criminoso. Mas, Aham, cara, aham. se tu quer usar para o portfólio, para alguma coisa, eu falei, não, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou aceitar e vamos ver no que vai dar. Então, acabei Uhum. aceitando por mais de uma vez esses trabalhos de Uhum. 600 euros para fazer 4 livros. E Uhum. só que eu meio que negociei, meio que ficou uma coisa meio de prazo, me alongaram meio que assim, não, era um mês para fazer 4 livros, e aí meio que depois do Uhum. contrato foi passando, eles foram deixando assim, conforme eu, sem muita pressão, né? Aham. Então, eu fiz esses livros, aí botei no meu portfólio, prospectei usando esses trabalhos, eu comecei a pegar outros trabalhos daí, com outros valores maiores, Então porque eu esses aí aceitei isso. puxaram outros, É, né? e aí É. depois eu aceitei de novo, aí preenchi, aí peguei outros trabalhos lá de fora com as ilustrações desses livros. No outro mês veio de novo, porque eu terminei, aí veio de novo e naquela tava em aberto ali aquele mês ali a questão de ilustração. Ah, vou aceitar de novo, já deu certo. E deu certo de Uhum. novo, acabei utilizando para prospecção e tudo mais. E aí o que eu fiz foi uma questão de, não, eu vou organizar aqui nos tempos que eu tenho mais livre, eu vou fazendo esses livros aqui. Daí aí Uhum. entrava um outro trabalho com valor maior, eu colocava esse em primeiro lugar, priorizava ele, né? E fazia, entregava, Sim. agora estou um pouco com mais tempo, aí voltava para aquele trabalho mais tranquilo, aquele valor menor, né? E eu fui lidando assim, entendeu? Até que eu consegui preencher bastante com outros valores e tudo mais, e aí foi fazendo Que diferença. legal. Então, se eu tivesse negado, porque talvez eu não fosse fazer um projeto autoral, não sei se eu conseguiria pegar, entendeu? Eu acho que foi por causa desse trabalho que eu aceitei, por baixíssimo valor, que eu acabei Uhum. prospectando e conseguindo outros trabalhos. Talvez eles viram que, um cara é profissional, o cara trabalha para outras empresas, talvez tenha tido isso também, né? Então, Sim. no Faz muita caso, diferença. Faz muita diferença. então isso eu ter pego esses trabalhos com valores menores, que volta e meia até hoje eu pego, viu? Às vezes acontece de, Sim, sim. tá tranquilo. Às vezes eu preencho muito a minha agenda com arte com café, com exposição, uma encomenda gigantesca lá com café, e eu não tenho nada de ilustração infantil, aí apareceu ali de novo aqueles livros ali por 600 euros. Vou pegar aqui, vou fazer. Já sei que não tem uma pressão deles tão grande assim de prazo, de cumprir. É uma coisa Sim. muito tranquila de fazer, então eu acabo aceitando também, então eu vou conseguindo conciliar. Então nem sempre os valores são altos, ou nem sempre tu vai pegar uma coisa que tu queira fazer, que tu goste e tal, né? Então É. eu Não sempre. existe mundo mágico, né? Não existe o Né? mundo da fantasia, né? É, Isso até hoje, né, assim, cara, eu também pego valor por projetos menores, assim, com certeza. Muitas vezes até de graça faz, quando você vê um potencial de parceria, por exemplo, por que hum, não apostar na ideia, né? não, Só que você tem que exatamente. pesar, né? Sempre pesando ali se você consegue entregar e tal. E é É, legal isso, a gente falar isso, porque muita gente acha que daí, cara, já quer começar cobrando alto, 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 e não uhum, é bem assim que funciona, né? Então, são é, degraus que você vai subindo, né? E te dá muito respaldo você ter um projeto grande, por exemplo. Você já começou de cara ali com 4 livros, né? Isso faz exatamente. muita diferença já, né? É. Não, e exatamente isso, tu consegue depois, que para mim foi uma diferença, porque eu também tinha essa dificuldade, tá, vou fazer não vou aceitar esses aqui porque é muito baixo, mas eu vou fazer um projeto autoral mais legal. Mas às vezes Uhum. não, no meu caso, né, não sai tão profissional, ou não fica talvez uma experiência como tu teria se viesse uma empresa profissional te pedir, né? É, Então, exatamente. Eu sou assim, cara. eu peguei, Eu sou aceitei, péssimo para fazer projeto eu sou autoral péssimo para também. fazer um autoral. É, Eu funciono com pedido de cliente, cara. eu Sabe? também. Eu faço experimentações com tinta e tal, mas, cara, é mais assim coisa abstrata, que eu tô mais brincando com a tinta ali do que fazendo um desenho de fato. Sim. Mas agora eu preciso saber um objetivo, ter um objetivo com o desenho, sabe? E é perfil, né? Já tem gente que funciona do outro jeito, É. né? Então, para mim foi muito isso daí, assim, eu aceitei para eu poder já entender o fluxo, como é que era e tudo mais. E não era assim, tá? Era, para mim, é pouco, mas também não é pouco, sabe? É, Uhum. então, deu. 600 euros é 3 mil e pouco ali, né? É. Um trabalho que você Então, para um dava mês e para, pouquinho, ainda então. mais num prazo que estava tranquilo para eu fazer, beleza.
preenchia com outros trabalhos ali e tudo mais. Mas isso fez uma puta diferença, assim, sabe, ter aceitado esses valores baixos. Depois até aconteceu também outros trabalhos também, que eu fiz a mesma coisa com a Collaborate também, depois a Collaborate me pediu alguns trabalhos, e eles, a empresa, já vem com os valores para ti, né? Não é eu que passo o orçamento. Eles, olha, tem esse trabalho aqui para fazer, é tantos euros e tudo mais, e o prazo é até tal dia. Consegue fazer? Sabe? Teve até coisas agora que eu cheguei a fazer de um ilustrador, acho que saiu do projeto e tudo mais, e eu tinha que seguir fazendo no estilo dele, do jeito dele. Nossa, eu aceitei fazer, mas tem uma coisa que eu não sei se eu vou aceitar de novo fazer. Que foi dificílimo pegar, porque era um trabalho do Sherlock Bones, que era um cachorro e tal, que investigava. E o ilustrador, não sei o que aconteceu, aí pediram para eu fazer um teste. Se eu queria fazer um teste para continuar fazendo esse trabalho. Aí, aceitei, fiz, falei, uma nova experiência, né? Lá para o Reino Unido. Aí fiz o teste e tudo mais, eles gostaram, aceitaram e me mandaram. Só que da hora do teste foi tão fácil fazer, porque veio algumas referências ali de trabalho que ele fez, eu fiz, né? Agora, imaginar o cenário que o cara faria naquela história, aí começou a me complicar e os prazos apertando e tudo mais. Então, acontece também de pegar coisas nesse sentido, né? Que nem eu, esse tempo eu fui colorista de um trabalho lá para Collaborate também, eles me mandaram um trabalho só para colorir, né? Então, as ilustrações já vinham no esboço e tinha que fazer o retraçar e pintar, né? Então, e valores baixos, às vezes são valores que não é que não vale a pena, mas às vezes não vale a pena, mas pela experiência eu dito ali, o cara foi parceiro, a gente estava precisando de um cara para colorir, em uma semana ele me entregou em 4 dias aqui, sabe, tu cria essa conexão, olha, tem um Luiz Paulo aqui que faz um negócio mais rapidinho, foi show e tal. Então, às vezes é isso, às vezes tu cede um pouco dos teus valores e tudo mais, para entrar, para dar uma porta de entrada para falar, eu consigo fazer, eu faço rápido, quem sabe, né? Estou aqui disponível. Então eu trabalho muito assim também, sabe? Não foco muito só no, o meu valor é esse e tal. Eu vou recebendo, a gente vai vendo se eu consigo encaixar ou não, sabe? Então sou bem tranquilo nessa questão, assim. Legal, cara. E o bacana é que você conseguiu subir, não precisa falar de valores, claro, mas você conseguiu chegar em valores que permitem a vida na Europa, né? Uma coisa é você ganhar em euro lá e libra e converter aqui para cá. Mas vocês conseguiram chegar em valores que vai permitir a vida de vocês lá fora, né? Na moeda lá que vocês vão estar ganhando. Não, né? e uma coisa também que acredito que se fosse só eu, teria mais dificuldade para lidar com todos os trabalhos, né? Com a demanda, sabe? Como eu tenho minha esposa que está me ajudando muito nessa questão de colorir, de agora tá retraçando também e tudo mais, né? Esse braço me ajuda muito, assim, sabe? Para poder lidar com essas demandas. E claro, os valores são ali em euro, libra e tal, ajuda pra caramba. Mas eu também sou limitado a uma certa quantidade de ilustrações por mês ali, por dia, né? Mas a gente só consegue fazer mais porque ela me dá essa ajuda, porque ela dá esse auxílio assim muito grande, que nem é um auxílio, é uma parceria mais agora, sabe? Ela pinta, ela faz ali e tal. E agora ela já está estudando a questão de luz e sombra, melhor, assim, tudo mais, né? Então, que legal, cara. A gente tá falando, vamos montar um estúdio de uma vez, né? Então ela tem me ajudado muito nessa questão, assim. Que massa. Isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com o pessoal da mentoria Master, né? Que a gente começou a mentoria Master agora, em dezembro, janeiro agora. E eu tenho comentado muito isso com eles, que o freelancer geralmente não tem essa noção ou essa ideia de ter mais braços, né? De ter pessoas ajudando, né? E, cara, é uma coisa que pode fazer muita diferença. Muita diferença. Eu mesmo tive muito essa dificuldade, né? Que nem... Cara, a Larissa tá escutando aqui a gente junto, né? Melhorou demais a quantidade de coisas que a gente consegue fazer e a qualidade das coisas também. Né? Coisas que eu queria fazer, não vou conseguir fazer. Não tem como eu fazer. E deixava de lado. Tudo por falta de abrir a cabeça para trazer pessoas junto, né? Sim. Então, eu acho que os freelancers, principalmente aqui no Brasil, tem que abrir cada vez mais a cabeça para isso, assim, sabe? Essa possibilidade de ter pessoas junto. Né? Você não precisa ter 1000 pessoas, né? Mas às vezes uma pessoa vai te ajudar demais. Não, exatamente, até encontrar esses parceiros, assim, para dividir trabalho, né? Tu vai montando uma gama de parcerias ali,
acho que no próprio grupo ali tem pessoas que se ajudam, vem um projeto, olha só, pintou esse projeto para mim, talvez vamos fazer junto, ou quem sabe a gente passa um valor tal para poder fechar, e eu faço o esboço, tu faz, tu faz a pintura. São coisas que também me É. abriram muita mente que eu não imaginava, assim, sabe? Que poderia ser feito isso, né? Uhum. Eu falei, cara, nossa, dá para pegar outros trabalhos, dá para o cara só construir a ideia, passar para o outro, tu cobra uma porcentagem, olha, o cara me cobrou tanto, eu te dou tanto. Coisas infinitas que podem ser feitas que a gente não imaginava, assim, sabe? E dá Sim. para chegar em outros valores bem legais, assim, sabe? E dá para Que trabalhar massa. Já com tem isso. nome o estúdio ou não? Não, Já tem não, nome o estúdio? Ainda ainda não? não. Estamos pensando. Recentemente a gente pensou, quem sabe a gente vamos migrar para um estúdio agora, que daí. Porque as empresas ainda não sabem, digamos assim, que eu tenho esse auxílio, né? Que eu posso pegar mais demandas, Sim. entendeu? Ela me dá essa ajuda, Uhum, assim. Eu falei, uhum. não, quem sabe a gente vai dividir agora bem as tarefas ali e tal. E os dois trabalham juntos, né? E eu acho que também Que já massa, muda o cara, que contexto massa. também, né? Que é uma outra questão de tu te apresentar como freelancer ou como tu te apresentar como estúdio. Daí já é outra parada também, né? É outra questão que eu tenho que Com estudar um certeza. pouco mais sobre isso também, de como é que se Você apresenta. atinge outros mercados, né? Você atinge É, até projetos maiores, de valores maiores também, sabe? é. Pode E ser só você, sozinho, mas se apresentando como estúdio, você começa a alcançar é, outros projetos que não chegariam, né? uma coisa ainda que eu tenho, ainda vou querer tirar muita dúvida contigo é sobre realmente isso, assim, sobre estúdio. Estúdio para editora, se é que funciona, será que Uhum, eles gostam disso, se eles aceitam, tipo assim, eu falar com a empresa lá, agora é seu estúdio, vocês podem me mandar uma uhum. demanda maior e tal. Eu ainda não sei muito bem Sim, como abordar essa questão ainda, né? Mas é uma coisa que eu quero pro ano que vem, agora para esse ano, né? Começar a testar isso daí para ver como o estúdio como é que vai ser, como é que vai se sair, né? legal, cara. Tem mercados que vão aceitar mais o freelancer e outros que aceitam mais o estúdio, É, sabe? Tem publicidade, por exemplo, passa certos tipos de trabalho por freelancer e certos tipos de trabalho para estúdios, né? uhum, Porque, enfim, porque precisa mais de equipe, por exemplo, né? uhum. Mas legal, cara, legal. Não, E, cara, vamos lá. Não, diga, desculpa. não, Pode uma falar. coisa também que me agregou muito do Ilustra S.A. foi ter conhecido vários ilustradores, que era uma coisa que eu não conhecia, essa conexão, e tu pega várias ideias e várias coisas com outros ilustradores, né? Que nem agora a gente estava falando de estúdio, eu lembrei eu não lembro se é Starolic, que são os irmãos, aqueles, Uhum, né? uhum. E cara, que Sim. demais aquilo e tudo mais, o trabalho deles achei fantástico também. Então são coisas que o Ilustra S.A. te dá esse acesso a outros ilustradores e a outros possíveis projetos, porque tu cria uma rede de apoio e de É, pessoas que estão ali para te mostrar outros horizontes, né? Quero agora migrar para... Quero atingir agora o mercado publicitário. Cara, tem uma gama de gente no Ilustra S.A. que já trabalha com isso, que pode te indicar, que pode te mostrar qual é o caminho, sabe? Então, essa é uma outra diferença que eu lembrei que fez muito na minha vida, assim, na minha carreira. legal. E todo mundo com o mesmo objetivo, né? Todo mundo, Exato, assim, é. com a mesma pegada, É. então e é um espírito muito legal de ajudar, né? É. Comemorar quando o outro consegue fechar Não um se projeto entendem bacana, como né? concorrentes, assim, sabe? É uma coisa que tem mercado para Isso. todo mundo e, tipo assim, não. Que nem a própria, uma outra colega do CSA, eu passei a editora que eu trabalho para ela. Falei, olha, eles estão sempre precisando de ilustrador, manda teu portfólio para esse cara aqui, ó. E mandou e fechou o Uhum. trabalho. Eu acho que ela tá fazendo até hoje ali alguns trabalhos com eles lá. Graças a isso, e não deixou de ter trabalho para mim, sabe? É uma coisa que todo mundo se ajuda e tu vai te valorizando, olha, se cobra a partir de tanto, a partir desse valor aqui e tal, ó, o prazo sobre prazo, eles estão mais por isso aqui. Então é uma rede de apoio muito grande, assim, uma galera muito legal, assim, a galera da ilustração são tudo gente boa. Tudo gente boa. Legal, cara. Cara, me diz uma coisa agora, que é um pouco mais para você meditar sobre isso aqui. O que significa para você, cara, você como pessoa, né, tua realização pessoal, assim, o que é trabalhar com ilustração, cara? O que é viver de ilustração para você, cara? Cara, pode ser clichê, sei lá, assim, mas é realmente uma realização de um sonho, assim, porque a satisfação de tu fazer um trabalho, porque eu também venho além da ilustração infantil e tal, tem a outra parte da arte com café que eu gosto muito de fazer, e eu faço muito nessa, Uhum. nessa área, muito retrato, né? Então as pessoas me mandam fotos de pessoas que elas gostam muito, ou de pessoas que já se foram, e elas querem ali misturar algumas fotos, né? Colocar a pessoa ali e tal.
E, cara, os depoimentos, as pessoas me trazendo esses relatos, às vezes até na hora ali, sabe? Isso pra mim é muito emocionante. É tipo assim, essas pessoas me mostram mesmo que eu tô num caminho certo, assim, tipo, quando vem uma resposta desses trabalhos que eu faço com café também, né? Tipo, é uma coisa assim, eu tô no caminho certo, eu acho que eu nasci pra isso mesmo, é pra isso que eu tô aqui e tô fazendo, trilhando um caminho, acho que certo, sabe? Então é uma Uhum. realização, poder trabalhar com ilustração, cara, é uma realização mesmo, assim, é como se tivesse dentro do meu propósito, assim, é como se, eu acho que eu tô realmente onde Deus queria que eu tivesse, sabe? É uma coisa que me realiza muito, assim, porque aquilo que eu disse é tão prazeroso, fico tão à vontade que parece que eu tô fazendo aquilo por puro prazer, mas na verdade foi uma encomenda, né? Então, Sim. é uma realização, cara. É uma realização de um sonho mesmo, assim, de sempre querer trabalhar com isso, assim. Que massa, cara. Sensacional. E, cara, uma dica para quem está começando, cara. Cara, Ou vamos fazer diferente, diferente. Que conselho você daria para você lá atrás, cara? Pensando em ilustração, né? Qual conselho que você daria? sim, eu daria um conselho que é, cara, fica atento às atualizações que tem à tua volta, assim, sabe? Porque lá atrás já existia Facebook, já existia Instagram, e as pessoas porque, por exemplo, acho que em 2015 tu já existia na internet, né, Vitor? Ainda não, E ainda não. não, 2015 não, mas já existia a Não, não consigo. Tarsila ali e tal, outras pessoas já viviam da ilustração, e eu não sabia que poderia ter essas conexões, entendeu? Eu ficava muito focado naquilo que eu estava fazendo, sem olhar ao meu redor, e as coisas, depois que eu conheci o Ilustra S.A., eu vi que o tempo todo elas estiveram próximas a mim. O computador estava ali, o Uhum. Google Tradutor estava ali, sabe? Então, ficar atento às oportunidades que estão ao teu redor, eu acho que isso faz muita diferença na vida de quem está começando, né? E de estar sempre postando, sempre mostrando, mesmo se a avaliação não tem tu que tem que dar, a avaliação deixa para os outros ali, posta. Eu acho que tu tem que sempre te mostrar uma coisa que eu também sempre tinha medo, não, eu esperava um desenho mais top para poder postar. E deixei de postar, teve coisas que eu guardada que eu postei agora, que as pessoas deu mais curtida do desenho que eu talvez me dediquei mais, sabe? Então, eu acho que a dica que eu Uhum. daria para quem está começando é isso, assim, fica atento ao teu redor, às coisas, às atualidades, às coisas que as pessoas estão fazendo e pesquisar as tuas influências assim a fundo, assim, pensando o Vitor, o Eberson Santiago, o que ele fez, ver a trajetória dele, onde é que ele começou, ele começou fazendo isso. Essa pesquisa, eu acho que faz muita diferença para quem está começando, de tu ver Total. realmente o que eles fazem, para onde é que eles vão, o que eles se alimentam, e aí tu começa a Quem são, onde vivem, né? tipo assim, começa a testar isso, né, pra tua vida, porque tu não precisa copiar toda a trajetória, mas tu vê, né, as coisas que eles utilizaram, os meios que eles fizeram, e isso eu acho que Uhum. para mim fez muita diferença. Eu demorei para ter esse acesso, assim, por pura escolha minha, mas quando eu tive esse acesso, as coisas mudaram, porque, por exemplo, podia ter visto o Ilustra S.A. no YouTube e poderia ter deixado para lá, só mais um cara querendo Uhum. vender um curso, não vou. Cara, aquilo me interessou, eu parei, eu assistia, entendeu? Então, esse interesse eu acho que o estudo, né? Tu estudar faz toda a diferença, assim, tu buscar esse estudo, esse conhecimento, é o que fez a diferença. Show demais, cara. Show demais. E, cara, vamos lá, então, embarca quando? Embarcam quando, né? Cara, dia 10 de fevereiro, dia 10 nós Sensacional, iremos cara. para lá. 30 dias, a gente tá gravando agora aqui dia 11, então dia 10 Uhum. partiu a Europa. Bah, Legal, eu cara. vou aproveitar daí e postar tudo e atualizar ali e mostrar essa nova trajetória para ver como é que vai ser, né? Sensacional. Galera, quem quiser acompanhar o trabalho do Luiz, né, e do estúdio, do Luiz Esposo, como é que é o nome dela, cara? É a Jessie, A Jessie. Então, Jessie o trabalho Stracione. do... Show demais. Eu conheci o trabalho do Luiz e da Jessie. Aqui embaixo tem o link para vocês conhecerem, tá? Rede social, portfólio, tudo para vocês conhecerem e, né, acompanhar a jornada deles para lá. Cara, brigadão demais por topar conversar aqui com a gente, contar um pouquinho da tua trajetória. Desejo de coração muito sucesso para vocês lá fora, tá bom? Que dê tudo certo lá para vocês, continuem realizando os sonhos de vocês com a ilustração aí, cara, e fico feliz demais de ter contribuído um pouquinho aí nesse processo, cara. Um pouquinho nada, eu te agradeço imensamente. É uma coisa que vou sempre lembrar e sempre que alguém
quiser indicação de qualquer coisa, eu sempre vou te indicar, porque realmente os teus conhecimentos fez toda a diferença na nossa vida aqui, vai continuar fazendo, porque foi uma realização de um sonho e, cara, tu é um realizador de sonho na nossa vida. Muito obrigado Pô, que mesmo massa, aí. meu Deus, me emocionei. Obrigado, cara, obrigado do Valeu. coração. Valeu mesmo, sucesso aí, cara. Galera, Obrigadão. brigadão por terem acompanhado esse episódio hoje do podcast Vida de Ilustra e a gente se vê no próximo. Valeu e até mais.